Anota uma coisa, cara. Anota uma coisa, gente. Os assessores não dão certo porque eles não fazem o arroz com feijão bem feito. Eles não fazem o que tem que fazer. Tá cheio de gente inventando moda, inventando um monte de técnicas e não sei o que, eu vou usar isso e vou usar aquilo. Ele não faz o arroz com feijão. Ele não faz o acompanhamento com o cliente, ele não mostra os ativos, ele não faz o básico. Ele não faz o básico e ele quer fazer um monte de coisa. Vou dar um exemplo, vai. Um assessor, uma vez, e deve estar fazendo até hoje, falando que faz, né? Virava para os clientes e falava que ia fazer o acompanhamento de gastos do cliente. Falei, irmão, acompanhamento de gastos do cliente. Você vai pegar extrato de cliente, de gasto no banco e ficar planilhando para o cliente. Tem nada a ver, tem nada a ver, entendeu? Não é nosso trabalho, não é nossa função. A gente não pode. Aí você não vai poder cobrar do cliente, que a gente não pode cobrar diretamente, né? Vai poder ser serviço extra. Se cobrar, vai estar errado. E aí tem a turma que acha que, eu vou fazer o errado e vai estar tudo bem. Se a gente faz o errado nesse mercado, a gente toma multa, tá, pessoal? E a multa vem, tá bom? A multa vem. Quando eu comprei uma participação, um pouco mais de participação do escritório, eu comprei até porque uma das pessoas estava vendendo a participação societária para pagar uma multa de 50 mil que ele tomou da CVM, tá? E aí eu comprei para ajudar ele, não, né? Eu comprei porque eu queria comprar mais sociedade e ele precisava de liquidez para pagar a multa. Por quê? Porque ele tinha cobrado dinheiro de um cliente. A CVM pega essas coisas, tá, gente? Então não pode fazer, tá bom? Não é famoso. Até porque, o que que acontece? A galera denuncia você, tá bom? A galera te denuncia. Às vezes tem cliente que te denuncia, o cliente fica bravo com alguma que te denuncia. Às vezes, por exemplo, é muito comum o seguinte: eu tô fazendo errado aqui cobrando de um cliente. Aí você é um assessor e vai prospectar ele e o cliente fala para você às vezes que eu cobro dele. E aí o cliente fala, aí você pega, aí o cara vai lá e faz uma denúncia na CVM. Aí a CVM cai em cima e multa a galera. Bom, e aí falando também para quem vem de banco, tá? Quem vem de banco também tem que pensar bem na hora de fazer essa transição. Tem que saber que, mais importante para quem vier de banco, tá? Vamos trazer aqui o mais importante. Sou bancário e vou virar assessor de investimentos. A parte comercial é totalmente diferente. Isso vale também para quem tem experiência comercial, que a pessoa vira para mim e fala assim: já tem experiência comercial. Você já tem experiência em prospecção de clientes, em trazer clientes, ou você tem experiência no atendimento? Você fica sentado na mesa, o cliente chega até você e você só atende o cliente. Porque são mundos completamente diferentes, tá, pessoal? São mundos completamente diferentes. Então, o problema, o risco do bancário é que ele sabe atender. Ele é farm, mas ele não é hunter. Ele não sabe ir para cima, buscar o cliente, trazer o cliente, vender para o cliente. Ele não. Ou ele vende só seguro, consórcio, essas coisas. Então, os gerentes de banco às vezes sofrem muito por causa disso, tá? Na média, isso é uma pesquisa da XP, tá bom? Isso é uma pesquisa da XP com gerentes que têm uma base de pelo menos 2 anos de contato com essa base. Na média, esses gerentes trazem 20% da carteira no primeiro ano. Então, se você tem uma carteira de clientes de investimentos com 2 anos ou mais de relacionamento com ele, você vai trazer mais ou menos 20% dessa carteira. Então não adianta também achar, né, e muita gente acha que vai trazer tudo, que os clientes te amam e que eles vão vir todos. Não é assim que rola, é mais ou menos 20%. Então tem uma carteira de 100 milhões de investimentos lá no banco, vai trazer mais ou menos 20 milhões no primeiro ano. Se você tem um relacionamento de 2 ou mais anos com essa base de clientes. Estatística da XP, não é o que eu acho, é número. É número trazido pela corretora. Mas aí, eu também sempre falo para os gerentes, né? Foque no cross-selling de produtos. Talvez você não tenha tanta base de investimentos, mas a gente ganha dinheiro também com crédito, seguro, consórcio. Se é a sua expertise, se é a sua especialidade, faça esse trabalho, foque nisso também. E também é bacana para o gerente, principalmente se você tem uma base já boa, converse também com escritórios menores, cara, que talvez você tenha uma maior sociedade com esses escritórios. Por quê? Porque de nada adianta
tá? De nada adianta você entra em um escritório grande, eu vejo muito esse erro, né? Entra em um escritório grande, achando que vai ter um suporte incrível. Não tem, não tem, tá bom? Em geral não tem. Mesmo os maiores escritórios, eles vão te largar lá de lado. Eu recebo reclamações todo dia quanto a isso. E eu nem concordo com a reclamação, porque nosso mercado é assim. Já tô te falando. Nosso mercado é assim, cara. É cada um por si. Alguns escritórios têm uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, uma ajudinha... Até tem. Mas em geral tá o que acontece. Essas áreas de produtos dos escritórios, em geral, não são todos. O seu pode ser uma exceção. Em geral, são pessoas também despreparadas, que agregam muito pouco para você. Talvez no comecinho ali até te ajude, mas quando você chegar a um ano de carreira, você já vai ver que, tipo assim, a pessoa lá da área de produtos, ela manja menos que você. A pessoa da mesa de renda variável, muitas vezes, faz um trabalho de copia e cola a carteira da corretora. Então, são várias áreas que nem agregam tanto de verdade, tá bom? E às vezes você perde comissionamento por causa dessas áreas, ou você entra em um escritório maior sem sociedade, com pouco poder de equity, para ter essas áreas e no final você descobre que essas áreas nem trazem tanta diferença assim. Então, às vezes, para o bancário que tem uma carteira grande, converse com o escritório pequeno, converse com o escritório médio. Às vezes você consegue um pouquinho mais de equity, ou seja, ganhar um pouco mais, e você até precisa trazer menos resultado, né? Porque é isso, né, turma? Se você tem, por exemplo, aí para um gerente de banco que tem carteira que vai ter um equity, se o seu repasse final fica na média 30% em um escritório grande, e um escritório menor, seu repasse final fica na média 60%, porque você tem sociedade e tudo mais, no escritório menor, você pode fazer metade do resultado que você tem o mesmo ganho. Normalmente vocês não calculam isso, certo? Então talvez você não precise trazer 200 milhões de base, você pode trazer 100 milhões que você ganha a mesma coisa. Tem que fazer essas contas, tem que fazer esse tipo de análise, porque tem gente que está fazendo as escolhas erradas na hora de escolherem escritórios e principalmente corretores, né? A corretora, quando erra, aí é pior de tudo. Mas tem pessoas fazendo escolhas erradas. E também, transição de carreira, muito cuidado com os contratos que você assine. Cara, não saia assinando qualquer contrato.